Olá, galerinha do Betel do primeiro ano, tudo bom com vocês? Bora lá revisar a matemática? Olha, na última aula nós falamos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Uma grandeza diretamente proporcional é quando ela aumenta e implica no aumento da outra, certo? E a grandeza inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e implica na redução da outra, ou seja, as setas opostas. Quando eu tenho setas no mesmo sentido, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tenho setas em sentidos opostos, eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu vou saber, professor, que a grandeza é diretamente ou inversamente proporcionais, analisando as setinhas, tá? Eu vou ensinar para vocês agora, tá bom? A gente já viu a diferença, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Agora a gente vai aplicar aqui na regra de 3, que é outro assunto para complementar aí o assunto da prova de vocês, tá? Que a gente precisa utilizar grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que é a regra de 3 simples. Ok, pessoal? Então vem comigo e vamos lá. Olha lá, pessoal, regra de 3 simples. A regra de 3 é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que estas 4 medidas formem uma proporção. Lembra que a gente estudou razão e proporção? Razão é uma divisão, certo? Uma fração. E a proporção é a igualdade de duas razões, ou seja, uma igualdade ali de duas frações. Beleza? Esse método, conhecido como regra de 3, faz uso de alguns conhecimentos importantes. Propriedade fundamental da proporção, grandezas e medidas, razões e proporções. Pode-se dizer que a união de todos esses conhecimentos resulta, entre outras coisas, no que conhecemos como regra de 3. Ok? Então, geralmente, a gente vai ter 3 valores e a gente vai precisar encontrar um. Então, por isso que a gente fala de regra de 3. Nós conhecemos 3 valores, mas desconhecemos um, tá bom? E é esse que a gente vai encontrar. A gente pode chamar de uma incógnita mesmo, ok? Então, olha lá esse exemplo, pessoal. Digamos que uma fábrica de brinquedos consiga produzir 500 peças diárias com apenas 12 funcionários. Quantos funcionários são necessários para produzir 750 peças diárias? Então a gente vai montar o que? A tabelinha, certo? Eu vou colocar a quantidade de peças e o número de funcionários. Então observe aqui o seguinte, ó. Nessa fábrica, deixa eu colocar aqui. Nessa fábrica de brinquedos consiga produzir 500 peças diárias. Olha, é produzida 500 peças diárias. Com quantos funcionários, pessoal? 12 funcionários. Então a gente vai colocar aqui o primeiro momento. Ó. Quantidade de peças, 500 peças. Quantos números de funcionários aqui? Ó? 12. 12 funcionários conseguem fabricar o quê? 500 peças. Aí eu te pergunto, ali, ó, quantos funcionários são necessários? Se ele está perguntando quantos funcionários, então ele não sabe. Então é X aqui, ok? Quantos funcionários são necessários para produzir 750 peças? Então, quantos funcionários são necessários para produzir 750 peças, galerinha? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos analisar essa questão da seguinte maneira, ó. Bom, se eu tenho 12 funcionários e consigo fabricar 500 peças, se eu aumentei aqui a quantidade de peças, significa que eu aumentei o que, pessoal? A quantidade de funcionários. Sim ou não? Bom, se eu tenho 12 funcionários e consigo fabricar 500 peças, se eu aumentar a quantidade de funcionários, o que é que vai acontecer com a quantidade de peças? Também vai aumentar, certo? A produção. Então, se eu diminuir o número de funcionários, o que é que vai acontecer com a quantidade de peças, com a produção? Também vai diminuir. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, implica também no aumento da outra. Então, eu armo da seguinte maneira aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 500 sobre 750 igual a 12 sobre x. Ok? Então, professor, quando é grandeza diretamente proporcional, não precisa inverter nada, não. Você vai armar dessa maneira aqui, não precisa fazer mais nada, só multiplicar cruzado. Multiplicando aqui cruzado, 750 vezes 12, 500 vezes x. Bom, então vamos lá. 500 vezes x dá 500x, pessoal. Ó, 500x igual a 750 que multiplica 12.
tá? Agora eu vou passar o 500 dividindo, então vai ficar 750 que multiplica 12 dividido por 500. Ok? Bom, o que é que eu faço para facilitar o meu cálculo? Você também pode fazer isso, né? Você pode simplificar. Como? Corta esse zero com este zero, certo? Agora aqui, ó, eu tenho 75 e eu posso simplificar com 50. De que maneira, professor? Olha, 50 dividido para 5 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 10, certo? E 75 dividido para 5 vai dar quanto? Não vai dar 5? Veja bem aqui, ó. 15 vezes 5. Ó. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. Ó. 75, ok? Então, aqui eu posso simplificar 75 com 50. Os dois eu posso dividir para 5. 75 dividido para 5 vai dar exatamente 15. E 50 dividido para 5 vai dar exatamente 10, ok? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, x é igual, sobrou em cima o 15, embaixo o 12, aqui em cima o 12, perdão, e embaixo o 10. Professor, ainda posso simplificar? Observa que eu não estou fazendo cálculo grande, só estou simplificando. Ó. Bom, eu posso simplificar o 15 por 5 ainda e o 10 por 5, certo? Olha, 15 dividido para 5 vai dar 3, ó. Aqui 10 dividido para 5 vai dar 2. Certo? Então, aqui eu vou ter exatamente, observa, sobrou aqui em cima o 3 e o 12 e aí embaixo o 2. Bom, agora, claro que ainda dá para simplificar. Olha, veja, 12 dividido para 2 é 6. Sobrou quem? O 3 e o 6. 3 que multiplica 6 vai dar exatamente 18. Ou seja, quantidades de peças 500, elas são fabricadas com o número de funcionários 12. Agora, 750 peças, eu aumentei o número de peças, então a quantidade de funcionários vai ter que aumentar. E foi para quanto? Para exatamente 18. Beleza? Então, olha lá a grandeza diretamente e inversamente proporcional aí. Neste caso, utilizamos na regra de 3 simples a grandeza diretamente proporcional. Observa que eu tenho 3 valores aqui, ó. Um valor aqui de 500, outro de 750, outro de 12 e apenas um desconhecido aqui que é o x, certo? Então, é esse que a gente vai encontrar. Outro exemplo bem legal. Deixa eu colocar aqui. Opa. Um automóvel movimenta-se a 50 km por hora e leva 2 horas para chegar ao seu destino. Quanto tempo esse mesmo automóvel levaria se estivesse a 100 km por hora? Observa aqui, gente, quando eu estou falando de velocidade e tempo, eu já estou falando de grandeza inversamente proporcional, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor o meu tempo de chegada no meu destino. Quanto menor a velocidade, maior o tempo que eu vou levar para chegar ao meu destino, certo? Então, neste caso aqui, ó, eu já sei que é grandeza inversamente proporcional, tá? Então, aqui, ó, coloquei na tabelinha aqui velocidade e aqui tempo, galerinha. Então, eu tenho aqui, ó, um automóvel movimenta 50 km por hora. Então, vou colocar aqui na velocidade 50 km por hora, tá? E leva quanto tempo? 2 horas para chegar a seu destino. 2 horas para chegar a seu destino. Quanto tempo? Olha, ele está perguntando quanto tempo. Então, é esse que eu quero achar. Quanto tempo? X. Esse automóvel levaria se estivesse a 100 km por hora, tá? Quanto tempo esse mesmo automóvel levaria se estivesse a quanto? 100 km por hora. Ok. Observa aqui o seguinte, ó, vamos olhar para a setinha. Grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Olha, observa que a velocidade aqui foi aumentada, né, de 50 km para 100 km. E o que é que vai acontecer com o tempo? Se eu ando 50 km por hora, vamos dizer que seja daqui para Belém, tá? De Castanhal para Belém, ó. Se eu saio com 50 km por hora daqui no meu carro e levo 2 horas para chegar em Belém, se eu aumentar essa velocidade para 100 km por hora, o que é que vai acontecer com o meu tempo? Vai diminuir. Então, neste caso aqui, ó, o tempo vai diminuir, certo? A velocidade aumentou e o tempo diminuiu. Olha as setinhas, grandezas inversamente proporcionais. Então, o que é que eu faço? Eu vou armar aqui, eu vou explicar para vocês o que é que vai acontecer. Ó. 50 sobre
sobre 100 igual a 2 sobre x. Sobre x aqui. Ok? Então, olha lá. Quando eu estou falando, pessoal, de grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma razão dessa, tá? Ou 50 sobre 100, eu vou colocar 100 sobre 50, ou 2 sobre x vai ficar x sobre 2. Eu preciso inverter uma dessa, tá? Uma dessa razão aqui, para poder a conta dar certinho, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, neste caso aqui, gente, vai ficar 50 sobre 100 igual a 2, né? 2 sobre x. Agora vai ficar x sobre 2, pessoal. Ó. Pronto, só isso que eu precisava inverter. Agora eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter ó, 100 que multiplica x vai dar 100x. 2 que multiplica 50 vai dar quanto? Já vou colocar o resultado, ó, vai dar 100. Então, x aqui é igual a 100 que divide 100. Então, neste caso aqui, o meu x é igual, 100 dividido para 100, pessoal, 1. O que é que eu quero achar? O tempo em hora. Então, é uma hora. Ou seja, eu levo 2 horas com uma velocidade de 50 km por hora. E eu vou levar apenas 1 hora se eu for com uma velocidade de 100 km por hora, galera. Muito boa essa questão aí. Próxima questão aí para a gente finalizar essa revisão. E você sabe, né? Regra de 3 simples com grandezas diretamente e inversamente proporcionais é tranquilo, beleza? Sem falar, claro, né, de razão e proporção também. Não tem segredo, tá bom? Olha, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Então vamos lá. A gente vai armar a tabelinha, tá? E a gente vai para a pergunta. E o que a gente faz agora? Vai anotando os dados. É um segredo aí que eu te dou. Quando você vai lendo a questão, você já vai anotando aqui, fazendo a tabelinha ou sem tabela, sem nada. Vai colocando grandezas embaixo de grandezas, tá? Olha, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Então, ele andou 400 km por hora. E ele fez esse percurso em quanto tempo? 3 horas. Ok. Em quanto tempo? Olha, ele está perguntando em quanto tempo, não é o tempo que eu quero achar. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480? Olha que legal, 480. Então, o que é que eu posso entender aqui, professor? Que a velocidade eu aumentei. E o que é que vai acontecer com o meu tempo? Vai diminuir. Certo? Se eu andei 400 km por hora e cheguei lá 3 horas de tempo, então se eu aumentei para 480 km por hora, então significa que o meu tempo vai diminuir. Vou chegar em menos tempo lá. Grandezas inversamente proporcionais. Então, olha, 400 sobre 480, olha essa razão, igual a 3 sobre x. Bom, se é grandezas inversamente proporcionais, claro que eu preciso inverter uma dessa, né, professor? Essa vem para cá e esse vem para cá. Ó. Então, vai ficar assim, ó, 400 sobre 480 igual a 3 sobre x, vai ficar x sobre 3. Multiplicando agora a cruzada, eu vou ter o seguinte, ó. X que multiplica 480 vai dar 480x, ó, igual a 3 que multiplica 400. Beleza? Então, x aqui é igual a 3 que multiplica o 400 dividido por 480. Olha que legal, tem um monte de número grande aí, professor. Preciso multiplicar tudo e depois dividir. Vai ser meio complicado. Então, o que é que eu te digo? Eu te dou uma dica, simplifica, né, pessoal? Faz essas divisões aí quando dá exato, tá bom? Então, aqui eu já posso cortar este zero com este zero. Perfeito, ficou 40 e 48 e 3 aqui, ó. Bom, qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 48, pessoal? Eu penso da seguinte maneira, olha, veja aqui, ó. Quanto é 16 mais 16? Olha lá, ó, bem aqui no cantinho, ó, 16 que multiplica 3, ó. 3 vezes 6, 18. Sobe 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Perfeito. Então, aqui, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1. 48 dividido para 3 vai dar exatamente 16. Então, sobrou aqui em cima 1 e o 40. Então, 40 dividido para 16.
Beleza? Então, neste caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Não vai dar exato, né? Mas aí, professor, como é que eu faço, né? Como é que eu sei que... como é que eu vou fazer essa simplificação de 3 por 48, certo? Eu preciso entender e dominar a multiplicação, matemática básica, tá? Então aqui também, ó, se eu fosse multiplicar 3 vezes 40, daria exatamente 120, né? 120 dividido para 48. Bom, aqui que eu faço, pessoal, é simplificar. Ó. 40 dividido para 16, ó, 40 dividido para 2 vai dar 20. 16 dividido para 2 vai dar 8. 20 dividido para 2 vai dar 10. 8 dividido para 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 4. 10 dividido para 2 é 5. 4 dividido para 2 é 2. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, 5 sobre 2. O que é que significa 5 sobre 2? Essa divisão, ó. 5 dividido para 2 aqui, ó, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Né? Abaixo um 0, não tem mais, então eu coloco vírgula. Então aqui vai dar 5. Ó. 5 vezes 2 vai dar 10. Para 10 sobra nada. Professor, e qual seria o resultado aqui? O resultado é o seguinte, ó, observem aqui, ó. A parte inteira aqui, ó, é 2 horas, certo? Antes da vírgula aqui, ó, é 2 horas. Então, eu tenho 2 horas e agora a parte depois da vírgula é os minutos, certo? Só que, ó, se eu tenho 2 horas e meia, eu tenho 2 horas, certo? E depois da vírgula eu tenho o quê? 0,5. 0,5 foi o que sobrou, já que eu tirei o 2 daqui, certo? Sobrou 0,5. E agora, o que é que eu faço? É só multiplicar esse 0,5 que sobrou por 30, ou por 60, perdão, que é minutos, certo? Multiplicando por 60, 0,5 vezes 60, vai dar exatamente 30 minutos. Neste caso é 2 horas e 30 minutos, pessoal, a nossa resposta. Tá? Observa, não vai colocar aqui 2 horas e 50 minutos, tá errado, tá? É 2 horas e 30 minutos, beleza? Porque esse 5 aqui faz parte da meia hora, eu tô falando de hora, não tô falando de minuto. Então, se é 2 horas, tirei os 2 inteiro, sobrou o quê? 0,5, que é 0,5 horas, ou meia hora. Meia hora é 30 minutos, beleza? Então, galera, foi muito bom essa aula aí para você de revisão, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um grande abraço e boa